Bem, a nossa mensagem hoje ela vai dar continuidade à série de Ruth, que é uma minissérie, já que é um livro pequeno, e nós vamos hoje trabalhar Ruth capítulo 3. A mensagem hoje nossa será, o tema dela é Planos Mirabolantes e a Segurança da Lei do Senhor. Planos mirabolantes e a segurança da Lei do Senhor. Meu querido irmão, você já esteve em uma situação complexa, uma situação em que você acabou passando horas e horas elaborando um plano para resolver algo que você estava pensando numa alternativa, ficou, como diz o matuto, ficou matutando uma solução. Após terminar o plano, você percebeu que aquele plano era arriscado demais. Mas você sabia que precisava fazer alguma coisa, porque a situação não ia se resolver sozinho. Nessas horas é que nós, crentes em Cristo Jesus, nos perguntamos: será que é vontade de Deus ou não que eu empreenda essa ação? Como saber se a coisa vai dar certo ou vai dar errado? Você percebe que precisa fazer alguma coisa, precisa tomar uma ação, mas você fica pensando: peraí, eu devo esperar pela solução de Deus? Ou eu devo tomar uma ação? E se eu não tomar uma ação e Deus estiver querendo que eu tome uma ação, e por omissão eu venha a errar? Mas se eu fizer alguma coisa é muito arriscado. Um caminho que a gente precisa entender, irmãos, é que Deus, Ele nos deu uma lei, Ele nos deu uma palavra, Ele nos deu uma Bíblia, que nos orienta, que nos protege, é um mapa, que nos mostra o caminho, nos mostra tudo o que precisamos. O que nós precisamos nos perguntar sempre é se o que nós estamos planejando está dentro ou não da vontade da lei do Senhor. O maior problema dessa geração de crentes hoje é que eles não conhecem mais a Bíblia. Eles são preguiçosos no estudo da palavra. E por isso eles não sabem os princípios que Deus tem já revelados. E o que eles querem, na realidade, é uma nova revelação. Os crentes de hoje queriam que Deus tivesse um WhatsApp. E aí você mandava uma pergunta e ele dizia a resposta: faça o seguinte, resolva assim, faça assado. Não. O nosso relacionamento com Deus, ele se baseia no conhecimento que nós devemos adquirir de como Deus pensa. E aí você diz: mas eu saber a mente de Deus? Não, não é você ter a compreensão da mente de Deus, mas é você entender o que Deus revelou acerca de sua vontade. O que Deus revelou a respeito do que Ele quer que a gente viva, do que Ele quer que a gente faça. E essa vontade está revelada na palavra de Deus. Não queira que Deus te oriente qual a cor da gravata você tem que escolher para vir para o culto. Deixa eu procurar na Bíblia a cor da gravata que Deus quer que eu vá. Não, não é esse nível de decisão. Mas existem coisas muito importantes da nossa caminhada, da nossa vida, que nós precisamos decidir. E nós precisamos passar a essa decisão pelo filtro da palavra de Deus, sabendo o que Deus pensa a respeito daquele assunto e como Deus espera que nós venhamos a nos posicionar diante daquela circunstância. Para a gente, então, compreender um pouco do que essa introdução tem a ver com o livro de Ruth, abram suas Bíblias lá em Ruth. A gente vai ver o capítulo 3. Mas antes de começar a ler o capítulo 3 de Ruth, vamos entender um pouco do contexto, vamos imergir no contexto. Primeiro, nós estamos aqui no livro de Ruth, em um dos períodos de maior corrupção em Israel, o período dos juízes. Era um período em que Israel estava perdida em si mesmo.
A corrupção era desenfreada. Uma situação de crise na sociedade muito grande. Segundo, Ruth era uma mulher viúva. Uma mulher viúva, nora de outra mulher viúva. Em um mundo que desprezava e que não tinha nenhuma vontade de ajudar mulheres que estavam naquela condição. Terceiro ponto, Ruth era uma mulher estrangeira, em uma nação extremamente nacionalista, porque os judeus eles eram extremamente nacionalistas e desprezavam qualquer outra nação que não fosse de Israel. Outro detalhe, Ruth, em quarto ponto, Ruth era uma moabita. Os moabitas eram considerados o povo inimigo de Israel. Era uma nação inimiga. Um quinto ponto. Ruth era pertencente a uma família que tiveram os seus homens dizimados pelo juízo, entre aspas, de Deus. Quando eu digo juízo, entre aspas, é que é juízo e não é. Não era um pecado específico da família. Mas o fato é que a leitura judaica comum é como a leitura que a gente tem hoje. Você vê alguém dando tudo errado na vida da pessoa. A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Rapaz, aquele cabo fez alguma coisa errada e Deus está castigando ele. É a primeira coisa que a gente pensa. A natureza humana pensa logo assim, acha que o universo é um jogo de videogame, que quem tem sucesso é quem joga melhor. Não é. A gente já viu aqui em Eclesiastes que não é assim que funciona. Então, a leitura mais comum da nação, da cultura, daquela cidade a respeito da condição em que Noemi e Ruth estavam, é que elas provavelmente fizeram alguma coisa muito errada, viu, essa família, porque todos os homens da família morreram, tinha ninguém por elas. Esse é o cenário. Um cenário extremamente desfavorável para a vida de Ruth e de sua sogra. Numa terra extremamente corrompida, num mundo extremamente desigual, e uma leitura muito desfavorável para achar algo bom na vida daquela família que havia passado por aquela tragédia. Diante desse cenário, a sogra de Ruth faz uma leitura a respeito do que Ruth precisa. Olha o verso 1, capítulo 3. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? A NAA, ela acaba escondendo aqui nessa tradução um detalhe importante. Aí eu conferi em outras traduções e conferi também no original, no hebraico. E o que realmente as outras traduções nos trazem, mostra mais a respeito da preocupação de Noemi nessa frase que ela disse aqui. A NVI, que é a Nova Versão Internacional, ela diz assim, esse mesmo verso: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Aí quando você vai para o original, para o hebraico, você percebe que o que essa tradução descreve melhor a palavra do que o que está aqui, como se fosse apenas uma busca pela felicidade. É uma busca por segurança. Quando você vai para a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, alguns de vocês devem ter aí, ele diz assim: certo dia Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. O fato aqui, a preocupação que reside no coração de Noemi é oferecer segurança para sua nora em um mundo extremamente complicado para a condição em que Ruth estava. Para vocês terem uma noção, todos os fatores, todas essas circunstâncias, elas iriam favorecer a prostituição de Ruth. Porque era isso que muitas mulheres que passavam pela situação em que elas estavam passando acabavam fazendo, para tentar se sustentar.
Então, nessa condição, a sogra diz: olha, eu quero conseguir um lugar seguro para você, minha filha, para você ser feliz. Noemi quer segurança para sua nora. Mas aqui vem um ponto, ela acredita que um casamento com um bom e próspero homem seria o caminho para isso. Lembram que nas primeiras mensagens eu falei que Noemi, ela tem uma percepção às vezes meio complicada de mundo. Não quero que você fique com raiva de Noemi. Ela está lutando pela vida. Mas ela às vezes tem umas leituras meio estranhas do mundo. Entenda uma coisa, você não tem que olhar os personagens bíblicos como modelos 100% certos para serem seguidos. Não. Eles são modelos de seres humanos que estão vivendo uma caminhada na vida, com acertos e erros. E que para nós é muito fácil olhar para um personagem que tem sua vida descrita aqui para nós e julgá-lo. Mas muitas vezes nós somos igual a Noemi. Fazemos leituras complicadas a respeito da vida. A gente viu que ela chegou diante daquele e disse: eu sou amarga, Deus me odeia. Deus voltou-se contra mim. Ixi, essa Noemi, eu tenho certeza que você já pensou isso alguma vez. Se não pensou, vai pensar. Então, a visão de Noemi é o seguinte: eu quero conseguir um lugar seguro para ela. E segurança está em casamento. Para a condição de Ruth é. Essa é a leitura que ela faz. Ela continua colocando suas esperanças nas condições humanas. E como uma mulher mais experiente, o que é que ela vai fazer? Ela vai aconselhar a jovem Ruth como fazer para achar o caminho da felicidade. No entanto, ela não sabe, e a gente tem aprendido aqui, que nos bastidores dessa história, Deus está conduzindo tudo para realizar o plano maravilhoso que Ele tem para essa família e para o mundo. É isso que elas não sabem. É como Jó. Jó não sabia que nos bastidores Deus tinha conversado com Satanás. Ela aqui também não sabe nos bastidores que Ruth será o ventre que vai trazer a descendência de Cristo, que vai salvar o mundo. Nada disso ela sabe. Mas a única verdade que ela se apoia é: eu preciso proteger minha nora. Eu preciso conseguir algo para que minha nora esteja protegida. Ou seja, ela está bem intencionada, apesar de uma visão equivocada de mundo. Tenha certeza do seguinte, meu irmão: muitas vezes você está muito bem intencionado. E você pode até fazer uma coisa muito bem intencionada, mas não significa dizer que você está agradando a Deus. Porque às vezes a forma como você está fazendo, ou a leitura que você tem, está completamente errada. Eu tenho o direito de ser feliz. Essa é a pegada da geração atual. E para ser feliz eles fazem de tudo. E esse é o problema. Porque o nosso Deus não quer que nós venhamos a servi-lo assim. Ele não quer que a gente venha servir a Ele por um resultado. Ele quer que a gente venha servir a Ele por um modo, por um meio, por uma confiança de que o caminho dele é o mais seguro. E aí, Noemi vem com um plano mirabolante. Ela traça a estratégia na cabeça e diz: é agora que a coisa vai se resolver. Do verso 2 ao verso 5. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. O que é que acontece? Quando um homem morria e ele tinha uma herança, um parente mais próximo, pela lei, era chamado a resgatar a herança e aquela família que perdeu o seu marido. Por exemplo, Ruth perdeu o marido. Então, um familiar próximo teria o direito de resgate, que é o quê? Ele poderia casar com ela e dar continuidade à herança do falecido. Chamava-se parente resgatador. O problema é que o parente resgatador, ele perdia o seu próprio negócio, se ele tivesse, né? Só que no fim das contas, Israel se eu não me engano, é a cada 7 anos, me fugiu da mente agora, as terras voltavam para os donos originais. Então você podia negociar com as terras, fazer toda a negociação, depois de um tempo, aí tudo voltava para os donos originais. A lei de Israel funcionava assim, era algo bem interessante.
Isso era para evitar o aumento de desigualdade, ampliação de injustiças e várias coisas. Era assim que Deus havia concebido na sociedade israelita. O que acontece então é que esse parente poderia ser o resgatador de Ruth. Então ele teria direito legal de casar com ela e assumir todos os bens da família. Aí a sogra viu a oportunidade que a lei permitia. A lei permite essa ação. Então ela disse, olha, ele é um dos nossos parentes. Aí ela continua no verso 2, eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Ela sabia que ele estaria trabalhando num lugar isolado das terras, num lugar escondido, na eira. Verso 3, lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Esse é o plano mirabolante. Primeiro ponto, quando ela diz, é um dos nossos parentes, ou seja, a lei nos protege nesse sentido. E pode ser um caminho que Deus nos deu para achar a segurança que você precisa, Ruth. Quando ela diz, está limpando cevada na eira, o que é que ela está dizendo? Ele estará em um lugar solitário e longe dos olhos dos outros. Quando ela diz, levante-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa, mostre a sua beleza, mostre que você está disponível. Não deixe que ele perceba, até que ele tenha acabado de comer e beber. Parece que aqui existe um plano um pouco arriscado. A coisa começa a ficar parecendo mal intencionada por parte dessa sogra. Não podemos colocar pecado onde a Bíblia não diz que tem. A gente está apenas aqui julgando a intenção de um personagem descrito aqui por Deus, mas não sabemos ao certo a intenção dela. Mas é muito arriscado isso. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando ele for dormir, descubra os pés. Você disse, por que isso? Que mandinga é essa? Gente, período de frio eu boto meia nos meus pés. Eu vou dormir com meia. Se eu dormir sem meia, eu tenho pesadelo. Os pés ficam logo gelados. Talvez alguém aqui saiba que quando você descobre os seus pés durante a noite, você acorda assustado. Se você for assim, eu sou assim. Eu fico logo agoniado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi exatamente o plano. Descubra os pés dele, porque quando o friozinho bater nos pés, ele vai despertar e olhar o que está acontecendo. Esse é o plano. Olha só que plano elaborado. Deite-se ali, descubra os pés, para que ele acorde com frio e veja você. E aí vem a parte mais complicada do plano dela. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Fazer o quê, meu irmão? Ou seja, siga o que ele mandar. Deixe ele conduzir você. Gente, esse plano não está me cheirando bem. Esse plano pode dar errado. Alguns pontos desse plano mirabolante. Primeiro, ela estava aproveitando a segurança da lei para buscar uma solução para a vida da sua nora. Até então, não é ruim, não é errado isso. Boas intenções, mas um método complicado de se compreender. Eu já tive pessoas aqui, um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu quero ver quando você for pregar esse capítulo 3 aí, porque eu quero entender, porque o que essa mulher não está bem intencionada não. Aí eu digo, calma, você vai entender o que é que ela quer fazer. Segundo ponto, ela usa de estratégias de leve sedução. Vista sua melhor roupa, se perfume, se banhe.
e espere ele comer e beber. O que é que acontece com o homem quando ele come e bebe? Não estou falando de embebedar, não. Essas ações poderiam ser extremamente mal interpretadas por um homem como Boaz. Gente crente quer gente crente. Menina crente quer namorar com um crente para casar com um crente. Menino crente quer um crente. Esse negócio de menino crente buscando menina descrente, ou menina crente buscando menino descrente, isso mostra que esses crentes não são tão crentes quanto você imagina. São mundanos. Têm um coração desviado da verdade. Estão por um caminho perigoso. O conselho da sogra é o conselho de uma ímpia. Olha, tenta seduzir ele para ver se dá certo. Ela aconselha que ela perceba que ele está um pouco cansado e alimentado, além de levemente alterado pelo vinho. O que parece ser uma intenção não muito boa por parte da sogra. Isso, dentro da sociedade de Israel, poderia caracterizar depois, se acontecesse alguma coisa aqui, poderia ser caracterizado um crime passivo de apedrejamento por parte do Boaz e de Ruth. Ela disse que quando ele acordar, Ruth deve seguir o que ele pedir para fazer, o que poderia gerar um problema sério de escândalo sexual. Imagina o cara bebeu um pouquinho, ficou lá meio alterado, quando abre os olhos, vê uma mulher perfumada, linda e bem mais jovem que ele na frente dele. Num lugar que ninguém sabe onde eles estão. O que é que poderia acontecer daí? Muito arriscado. É claro que a gente aqui não pode afirmar o que Deus não afirmou, com clareza. Mas essas intenções de Noemi não aparentam ser algo que poderia gerar um bom testemunho. A gente está muito longe do contexto cultural deles. A gente precisa ser cauteloso no julgamento. Por quê? Porque algumas coisas estão muito distantes culturalmente. Pode ser que a nossa leitura cultural não seja a mesma. Mas realmente parece ser um plano muito arriscado para deixar uma jovem inexperiente e assustada realizar. É aqui que acontece a reviravolta da história. O que nós vemos na sequência é um ato de coragem, bondade e amor. Vamos para o verso 6. Do verso 6 ao verso 15. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, ou seja, ele havia bebido vinho, estava um pouco animado, não estava bêbado, mas ele estava alterado. Foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Gente, deixa eu te explicar para vocês o que é que ela fez aqui. Ruth aqui foi corajosa e esperta e crente. Ruth seguiu o plano, por quê? Todo o casamento era arranjado por familiares. Ruth não tinha família nenhuma para arranjar um casamento para ela. Não tinha nenhum homem que falasse em nome daquela família. Todos os homens haviam morrido. Ou seja, ela estava numa sinuca de bico. A sogra, então, providenciou um plano mirabolante para ver se tirava ela daquela sinuca de bico. Só que o conselho da sogra era, quando ele acordar, deixe ele dizer o que é para fazer. Deixe ele guiar você. Fica à disposição dele. Só que ela faz, nessa parte, ela faz o contrário. Na hora que ele diz, quem é você? Ela diz, sou Ruth, sua serva.
estenda a sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Sabe o que foi que ela disse? Case comigo. Foi isso que ela disse. Na hora que ele acordou e disse, quem é você? Ela olhou e disse assim, olha, case comigo. Resumindo aqui, foi isso que ela disse. Estenda a sua capa sobre mim, significa, culturalmente falando, é um pedido de proteção. Quando ela junta esse pedido de proteção, dizendo, o Senhor é um resgatador, o que é que o resgatador faz? Se casa. Então ela disse o seguinte, olha, eu preciso de sua proteção, case comigo, porque a lei permite. Resposta rápida, guinso, 2.000, foi logo, cortou ligeiro. Apesar da sua sogra dizer que ele deveria dizer o que ela deveria fazer, Ruth acaba tomando as rédeas e em um impulso de coragem mostra suas reais intenções, apoiadas pela lei e motivadas pelo amor dela, que parece já começar a se mostrar aqui por Boaz. Ela gostava dele. E ela faz esse pedido dizendo, eu estou amparada pela lei. E você é um parente. E eu preciso de proteção. E eu quero que você case comigo. Por que ela faz isso às escondidas? Exatamente porque eu expliquei. Ela faz isso às escondidas porque ela não tem que mediar a situação. Ela precisava fazer isso sem que ninguém visse, para não ficar feio diante da opinião pública, caso não desse certo. Imagina no meio de todo mundo, ela chegando lá, moabita, toda aquela condição que eu falei para você, chegando diante do Boaz, ei, casa comigo. Ela me diz, que negócio é esse? A mulher vem de outra nação e chega para o cara, para um dos ricos da cidade e diz assim, casa comigo. Não, que mulher louca. Esse cara ainda vai aceitar. Ela vai para um lugar isolado, faz aquilo que a sogra disse, mas aproveita aquele isolamento para dizer, case comigo. E quando então alguém fazia isso, pode ter certeza, existia um sentimento ali. Porque o fato dela estar nessa condição e ela chegar para aquele homem e dizer assim, case comigo, ela podia receber um não. Não, eu não quero. E aí, tudo bem, ela ia embora, ele fingia que não aconteceu nada, ela também fingia que não aconteceu nada. Ninguém pecou, ninguém quebrou nada, foi só uma questão social apenas que foi preservada ali. O verso 10 ao verso 13, Boaz então responde, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Ele se sentiu lisonjeado pela escolha dela. Ele se sentiu respeitado e amado pela escolha dela. Ele era um homem bem mais velho do que ela. Ela poderia muito bem buscar casar com outro homem, não teria erro nenhum, porque ela era viúva, então não estava errado. Ela é uma jovem, bonita, poderia muito bem arrumar um casamento depois de um tempo. Mas na hora que a sogra define o plano, ela vê como uma oportunidade para dizer, eu quero aquele homem. Eu gosto daquele homem. O verso 11, ele diz assim, e agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Olha que interessante, o que é que a sogra disse para ela? Faça tudo o que ele disser. O que é que ele está fazendo agora? Tudo o que ela disser. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Então ele está dizendo, eu não tenho medo nenhum de assumir esse relacionamento diante de toda a sociedade. Não existe nada contrário a isso. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Boaz é um homem tão justo e correto, que apesar do sentimento dele por ela também, nas palavras aqui,
É porque a gente é uma geração que a gente foi contaminada pelo romance de Hollywood. Mas essas declarações que estão acontecendo aqui, e essas ações que estão acontecendo aqui, demonstram o sentimento que eles têm. Ele, ao reconhecer que ela é virtuosa, como se dissesse, você é uma mulher ideal para mim. Mas ele é um homem tão justo que mesmo diante disso ele diz, olha, ainda existe um rito da lei que precisa ser respeitado. A lei do Senhor diz que é um parente próximo. Existe um parente mais próximo do que eu. E eu vou conversar com ele. Eu não quero pular, eu não quero burlar nada do que a lei venha a determinar. Pois a lei do Senhor deve ser respeitada. O verso 14 diz, Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã. Ou seja, ela não deitou com ele, não. Ela ficou deitada no mesmo lugar que ela estava até de manhã, aos pés dele. Não tem aqui nenhuma conotação sexual, nenhum interesse fora do vínculo do casamento. Apenas cumprir a vontade de Deus. É a vontade dos dois. Ruth ficou deitada até pela manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse, que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Ele está preocupado com o testemunho dela. Olha, é necessário que você vá, porque se alguém souber que você dormiu aqui, eles vão pensar que aconteceu alguma coisa. Eu acho interessante, gente. E aí, deixa eu dizer uma coisa aqui, que não é que o texto está dizendo isso, mas eu estou vendo uma preocupação aqui que me incomodou e eu preciso falar. Me veio agora no coração e eu preciso falar. O povo de Deus hoje não se preocupa mais com testemunho público social, não. Deixa eu dizer um exemplo. Você jovem que está namorando, você fica viajando com seu namorado, sem a família. Você não está nem aí para o testemunho do que o povo vai dizer. Meu querido, eu sou homem. E eu já fui solteiro. E eu sei o que é um homem ou uma mulher viajando junto. Eu não tive essa oportunidade de viajar com minha digníssima esposa, não. Mas não venha me dizer que você viaja e fica lá, um num quarto e outro no outro. Mentira, mentiroso. Hipócrita. Não venha me dizer, não, que... Ai, meu amigo, pode vir aqui, você é santo, viu? Prepare-se, porque você vai subir para o céu com tripa e tudo. Porque a gente sabe o que é dois jovens, cheios de hormônio no juízo, vão viajar juntos e vão, não, a gente vai orar. Vai não, mentira, hipócrita. E aí quando eu vejo os jovens viajando uns com os outros, namorado com namorado e a família, não tá... Aí eu fico assim, meu Deus do céu, que desmantelo é esse? Porque a coisa está tão troncha que o mundo nem liga mais. O pior, sabe o que é? Não é o que o mundo está dizendo a respeito de você, não. Que se você é desmantelado, problema é seu. O problema é que o mundo está dizendo acerca do Evangelho. Ah, os crentes, como estão? Ah, os crentes. É esse o problema. É isso que me incomoda. A gente vê aqui duas pessoas extremamente preocupadas com o testemunho, extremamente preocupadas com seguir a vontade de Deus, com executar aquilo que é a vontade do Senhor, respeitar a lei, seguir os trâmites, para testemunhar aquilo que eles construíram na vida deles, que foi o quê? Honestidade, verdade, bondade, obediência à palavra de Deus. Mas hoje o povo não liga mais não. Ah, pastor, mas todo mundo viaja. Problema de todo mundo, você não é todo mundo. Você é um crente em Cristo Jesus. Tenha modo de crente. Tenha compromisso de crente. Não faz sentido isso. Aqui na igreja eu já vi vários jovens fazendo isso. Estão errados. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso, agora eu estou tendo. Está errado isso. O que é que o mundo está pensando? O que é que sua família está pensando? Ah, já deve ter rolado de tudo. É assim que eles têm que pensar? Os teus familiares incrédulos têm que pensar isso a respeito de você? Isso está errado, gente. E os pais são manés que deixam. São otários. Deixam passar o dedo na venta. Porque acha que não vai acontecer nada. Não, meu filho, não vai acontecer. Vai sim, meu amigo. Eu já fui jovem, eu sei o que é. Não vem me dizer que não é um santo. Não.
É um ser humano de carne e osso. E a gente precisa pensar no testemunho da nossa fé. Precisamos pensar no testemunho da nossa fé. É como eu falei, não é o que o texto aqui está ensinando de modo direto, mas o que eu estou vendo aqui são duas pessoas crentes, justas, preocupadas em fazer o que é certo. Apesar de que o plano começou numa coisa mirabolante da sogra. Mas na hora que a coisa aconteceu, ela levantou e disse: não, eu quero que você case comigo. Não venha com sua mão boba para cá, não. Eu quero casamento. É isso que eu vim fazer aqui. Vim aproveitar a oportunidade para dizer isso para você. Eu quero me casar com você. E ele então respeita, diz: olha, fica aqui, mas levante logo cedo, porque não é bom alguém saber que você... Ah, e por que não mandou logo antes? Porque uma jovem no escuro, na escuridão da noite, passando por vielas e ruas, ia acontecer alguma coisa com ela. Aí ele disse: não, durma aqui, mas logo cedo você vai. E além do mais, ele disse no verso 15, disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Meu amigo, ele pensou até na comida dela. Ele olhou e disse: eu não quero que você vá sem que você tenha comida, para você levar para a sua sogra. É como se ele dissesse o seguinte: olha, eu imagino que vocês estão passando por um perrengue, por uma situação difícil. Eu quero ajudar. E ele ainda se preocupou com o bem-estar, com a alimentação dela. O verso 16, quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? Não sei o que ela estava esperando, que história ela estava esperando que ela contasse. E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse, aí a frase de Noemi aqui foi entusiasmada: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Ela disse: olha, a atitude desse homem aí, esse homem ele é decidido. Esse é um homem. E eu tenho certeza que ele vai resolver esse negócio. Agora estamos sendo encaminhadas. Finalmente alguém olhará por nós. Finalmente alguma coisa vai acontecer. Foi essa a percepção dela. Deus vai agir nessa situação. Ela não falou que Deus ia agir. Ela ainda está amargurada. Apesar de que no final ela vai louvar o Senhor. Mas Deus está nos bastidores agindo. Deus se utiliza de sua lei. Deus se utiliza daqueles que respeitam a sua lei para realizar os seus desígnios. E apesar das nossas falhas, dos nossos planos mirabolantes, Ele continua guiando a história por causa de sua bondade e sua provisão. Meus irmãos, como estamos seguros? Como estamos seguros? Porque o nosso Deus cuida de nós, mesmo mediante os nossos planos mirabolantes. Mas como se manter seguro? A gente vê que Noemi está em busca de proteção e segurança para sua nora. Isso é bom. Mas ela arriscou muito no método. Podia a coisa ter dado toda errada. Boaz podia ter acordado e disse: que é isso, mulher? Nem gostei isso aqui, você querendo se aproveitar de mim. Um homem de certa idade, você uma jovem, toda arrumada assim, que é isso? Ah, eu me enganei com você. Eu achava que você era uma mulher justa, correta, mas você é uma moabita. Os moabitas são assim mesmo. Não sei se vocês sabem, mas sabe como surgiram os moabitas? As filhas de Noé, as filhas de Ló, quando acharam que não havia mais homem sobre a terra para dar continuidade embebedaram o pai e dormiram com o pai. Daí surgiram os moabitas. Imagina ele chegar e dizer: essa raça mesmo, é assim mesmo, essa raça
é assim, embebeda o povo para se aproveitar. Arriscado o plano. Aí vem aquela coisa, mas algo tinha que ser feito. Eita, e agora? A gente que está do lado de cá, é muito fácil a gente olhar para Noemi e julgar. Mas vista a pele dela, como será que você ia agir ou reagir? Ah, pastor, então você está dizendo que a gente pode, tudo bem, pode errar. Não, gente. Louvado seja o Senhor por sua misericórdia. Porque apesar do plano e das questões arriscadas na qual Noemi colocou Ruth, Deus guiou todas as circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor por sua bondade. Que Deus nos guie. Mas o que mudou essa situação? Ruth obedeceu sua sogra, mas demonstrou firmeza de caráter, fé. Primeiro, escolhendo um homem bom e crente, que acreditava no mesmo Deus que ela. Ela já o admirava por isso. Ela já sabia que ele era um homem correto. Ela já sabia que se ela fosse até ele, ela não voltaria de mãos vazias. Mas ela não deixou que ele determinasse o caminho, não, porque o alvo dela não era o resultado. O alvo dela era obedecer a Deus. Se o alvo dela fosse o resultado, não importava o método. Ela podia utilizar a sedução e pegar o coroa. E estar lá com coroa. Ela podia fazer isso. Mas ela não estava interessada no resultado, ela estava interessada no meio. Obedecer a Deus. Ela não deixou que ele determinasse o caminho, porque o desejo dela era ser resgatada, seguir a lei do Senhor, segundo a vontade de Deus, e servir ao mesmo Deus que Boaz servia. E aí vem mais uma vez a minha lembrança. Jovens, o jugo desigual não é o caminho. Deixa eu explicar. A Bíblia diz que o jugo desigual é um crente com o descrente. O que é o jugo desigual? O jugo desigual, o que é o jugo? O jugo é a canga que era colocada no boi para ele arar a terra. O que é o jugo desigual? É se você pega um boi e um jumento e você bota a mesma canga sobre ele, o mesmo jugo. O que é que vai acontecer? O boi é forte, mas é lento. O jumento é fraco, mas é rápido. Um vai machucar o outro. Um vai ferir o outro. Na tentativa de arar a terra, vai haver problemas, vai haver dores, vai haver circunstâncias que vão incapacitar que os dois caminhem juntos. A Bíblia diz que não há aliança entre o crente e o incrédulo. Não há como você firmar uma aliança profunda de um crente com o descrente. Por quê? Porque eles estão em condições espirituais diferentes. A Bíblia diz que o incrédulo está morto espiritualmente. Ele está incapaz de pensar biblicamente, mesmo que ele se esforce. Ele pode pensar moralmente, mas ele não consegue pensar biblicamente. Para ele, se você disser, não, mas eu não posso mentir, ele vai olhar e vai dizer, não, mas uma mentirinha só não tem problema. Mas tu é muito besta, viu? Por quê? Porque o incrédulo ele não tem visão espiritual do pecado. O crente tem. Então não tem como é que eu vou educar filhos assim? A mãe diz assim, meu filho não minta não que é pecado. Aí o pai diz assim, não, uma mentirinha só não tem problema. Mentir para fazer o bem não tem problema não. E aí, como é que você vai criar um filho assim? Vai criar uma crise existencial na criança. Não tem como. São João no Parque do Povo, 30 dias de festa, está lá. O incrédulo dizendo, bora, só se divertir. Você dizer, não vou para aquele lugar não. Não tem nada que glorifique a Deus naquele lugar, eu não tenho para que ir lá. Ah, pois então eu vou sozinho. Aí vai, ó. Acontece ou não acontece? Vai lá sozinho fazer o quê? Eu vou só me divertir. Vai acontecer. Não tem como. Vai dar briga, vai dar discórdia, vai dar confusão.
E eu não estou falando isso para vocês porque eu acho, não. Eu vejo. E vocês, eu tenho certeza que vê também. Discórdias, brigas, problemas. Um andando, o outro puxando para trás. Um puxando para trás, o outro empurrando. Se dois crentes casados já é difícil, mas os dois estão lutando junto, quando é um crente com descrente é difícil, é muito mais. Porque é uma questão de natureza espiritual. Agora, se por acaso você já estava casado e um se converteu e o outro permanece, é julgo desigual? É. Mas a palavra de Deus manda que permaneçam juntos. Porque Deus está trabalhando, operando. Quantos anos passem, mas Deus está operando. O problema é você, jovem, desimpedido, fazer essa escolha. É igual você ver um buraco bem grande e dizer, eu quero entrar naquele buraco, e eu tenho certeza que eu vou ser feliz dentro do buraco. Meu irmão, não existe coisa boa proveniente de desobediência. Não existe bênção proveniente de desobediência. Se a Bíblia diz que vai dar errado, por que é que tu vai e quer que dê certo? Deus é mentiroso, por acaso? Deus é menino, por acaso? Deus precisa reescrever sua palavra? Você está brincando com fogo. Eu conversei com pastores. Tem alguns pastores que são bem mais experientes que eu, e eu tenho contato com eles em virtude do Prega a Palavra. Perguntei a 5. Desses 5, 2 já estão aposentados. Passaram seus 40, 45 anos pastoreando a igreja. Um deles disse assim, pastor Lázaro, eu nunca vi uma situação dessa dar certo. Ou larga a igreja e depois vem ferido, cheio de mazela, para depois, ai, por favor, me ajude. Ou não vem mais. Mas eles nunca acontece de um puxar o outro para a salvação. É sempre o contrário. Eles, 95% dos casos, puxa o outro para fora da igreja. Sabe por quê? Porque o crente que faz isso, ele já está em desobediência. Então, como é que um crente desobediente vai achar que ele tem moral para evangelizar o incrédulo? Se ele já é desobediente. Vai falar de quê? Vai falar de que Deus? Vai falar de que obediência? Vai falar de que pecado? Se ele já está entregue àquilo. Então, eu quero deixar muito claro isso aqui. Não apoiamos esse tipo de comportamento. Não apoiamos isso. E qualquer pessoa que esteja protegendo ou defendendo ou achando que aqui dentro vai ser, tudo bem. Eu já disse a jovens aqui, se você estiver protegendo, defendendo ou incentivando outros jovens a cometerem esse tipo de atitude, vai haver processo de disciplina, sim. Porque depois, quem vai lidar com a desgraceira que vem na sequência é aqui, ó. Porque vem. Então, meu querido jovem, abra o seu olho, escuta os seus pais, honre seu pai e sua mãe, ouça a palavra, porque não existe alegria proveniente de desobediência. Não existe alegria proveniente de desobediência. Então, desobedeça a Deus e você vai provar as consequências do seu pecado. O que nós vemos aqui são duas pessoas preocupadas em obedecer a Deus. O que manteve esse casal aqui seguro era o foco que eles tinham na palavra. A obediência que tinham pela palavra. Boaz aqui reconheceu o amor de Ruth por ele. E mesmo diante da oportunidade de tê-la antes do tempo, e do modo, se mostrou um homem de Deus e justo com a lei. Pode ter certeza, a menina, crente com cara descrente, ele não vai ter o respeito de Boaz por essa menina, não. Ele não vai ter. Porque ele não tem temor a Deus. Se dois jovens crentes já ficam o fogo tentando incendiar tudo e você, opa, se controla. Imagina com um deles descrente. Que não tem temor nenhum para Deus e que o mundo fica dizendo assim, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem.
E as mulheres são mais controladas. Isso é verdade. Agora, o rapazinho crente com uma menina incrédula, se prepara, viu, meu velho? Você vai ser dominado. E você vai ser dominado por meio da sensualidade, por meio de um bocado de coisa. Ela vai pirar o seu cabeção. Vai te dominar e te controlar, sexualmente. Porque ela não vai ter temor diante de Deus. Você é um desafio. Deus é um amante. Ela vai te tirar dele. Pode ter certeza. Apesar dos erros e dos riscos desse plano mirabolante, Deus estava guiando cada passo. O que tornou tudo seguro para todos foi o respeito e temor que todos tinham pelo Senhor. No caso de Ruth e Boaz, mesmo em buscar a lei por saber que é o caminho para a prosperidade, como obedecer à lei como o caminho para estar seguro no Senhor. Acima de tudo, Deus era a parte mais interessada na boa execução desse plano, sem atropelos do pecado, pois a partir desse amor que estava sendo construído entre Ruth e Boaz, viria o Salvador do mundo. Deus estava interessado nesse relacionamento. Apesar de nossos pecados e falhas, Deus pode transformar nossas histórias de dor em vitórias da cruz, por perdoar nossas falhas e nos direcionar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus pela sua palavra e pela lei. Irmãos, não deixem de se colocar debaixo da vontade e obedecer à palavra do Senhor. Porque mesmo que você não saiba, mesmo que você olhe para uma determinada circunstância e diga assim, meu amigo, eu tenho que fazer esse negócio aqui ilícito, senão não vai dar solução. Mas você não sabe que Deus não concorda. Você não sabe que Deus não quer. Então, meu amigo, pague o dano, se necessário for, mas se coloque debaixo da obediência a Deus, pois Ele agirá a seu favor. Mesmo que essa coisa que você quer fazer, você ache que é a única solução, não vá. Não vá. Você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. Então não se coloque debaixo de uma condição pecaminosa, senão você vai se arrepender. Siga a palavra, ela é segurança para nós. Já tiveram situações, eu como pastor, e aí na vida do pastor é complicado, porque você está lidando com sua vida. Eu estou lidando com a vida de vocês, todos vocês. Aí já chegaram situações em que eu estava lidando com uma determinada circunstância de pessoas, e aconselhando e tal, em que eu disse, meu Deus, pelo meu entendimento, a solução não vai ser essa, mas a palavra de Deus diz que vai ser essa aqui. Mas pela minha compreensão tem que ser essa aqui. Mas a palavra de Deus disse que tem que ser essa. Aí eu fiquei tão perturbado que eu disse, meu Deus, o que eu faço? Aí eu entrei em contato com um pastor, ele disse assim para mim, Deus se responsabiliza pelo que ele escreveu. Aí eu disse, amém. Então vamos embora. Aí eu fechei o olho e dei o tiro. Vai! Meu irmão, foi impressionante como Deus reverteu. E isso ficou uma lição tão poderosa para a minha vida. Porque eu vi Deus pegando uma situação impossível de ser resolvida e revertendo completamente por meios que eu nunca imaginava, mexendo com pessoas e com coisas que eu nunca imaginava, que eu via a coisa parecia coisa de filme. Eu dizia, meu Deus do céu, nunca mais na minha vida eu vou duvidar da palavra do Senhor. E olha que eu esperei a pancada, viu? Vai, que Deus está mandando. Aí o cabo disse, Deus está mandando? Tá certo, eu vou. Aí eu disse, Deus, tu mandou mesmo, Deus, tu mandou mesmo. Mas estava escrito, era claro. Aí eu acho que, eu não ouvi, né, a voz de Deus, mas eu acho que Deus disse assim, fique na tua, fique na sua, observe. Só observe. Nunca mais na minha vida eu me deixei duvidar da palavra do Senhor. E eu quero que você não duvide dela. Não duvide da palavra. O Deus da palavra está vivo e atuante nesse mundo.
mau e perverso, esse mundo que muitas vezes vão dizer para você que as situações são difíceis, são impossíveis de serem resolvidas. Não, mas a maioria faz assim. Problema da maioria. Eu não sou a maioria. Eu pertenço a Deus. Não, mas está todo mundo se ajoelhando para a imagem. Não tem problema. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, eu não me ajoelho. E qual foi a resposta deles? Mas eu vou jogar você na fornalha. Eles disseram, olha, nós não vamos nos ajoelhar à sua imagem, rei. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas também se não quiser, não tem problema. Mas nós não vamos deixar de adorar esse Deus. É esse tipo de crente que a gente precisa hoje. Mas os jovens estão sucumbindo ao romance, ao loves in the air, a cultura, sendo subjugados lentamente. A água vai esquentando e está o sapo lá, ó. Ai, que água maravilhosa, que água maravilhosa. Como menos espera, morreu. É o que os jovens estão fazendo hoje. Estão sucumbindo, não tem mais firmeza, não tem mais posição. Precisamos ter posição e firmeza diante de um mundo que está completamente invertido. Não duvide da palavra, eu vou continuar pregando essa palavra enquanto fôlego houver, e Deus me permitir, eu vou continuar dizendo isso. Obedeça a palavra, você não tem do que se arrepender, mesmo que sua vida esteja em risco, obedeça a palavra, porque mesmo que você morra obedecendo, mas você pertence a Deus. Deus não prometeu te livrar da morte, Ele prometeu te livrar do inferno. Ele não te prometeu uma vida boa aqui na terra, Ele te prometeu salvação eterna. Imagina se Ruth tivesse forçado dormir com Boaz, ou Boaz tivesse se aproveitado da situação. Olha o escândalo. Nunca virá algo bom da desobediência. O que vai vir é muita dor e frustração. Serão resultado de caminhos dos que desprezam a palavra de Deus. Vai vir dor, vai vir sofrimento. Eu já conversei com um jovem que disse, não, pastor, mas eu orei a Deus e Ele me confirmou. Que confirmou o quê? Se a Bíblia dele confirma o contrário. Foi o diabo que te confirmou. Porque a palavra de Deus é essa, e se está escrito aqui, esse que te confirmou diferente, com certeza não é esse Deus aqui. É um demônio do teu coração. Essa é a realidade. Jesus disse, não siga o seu coração. Ele é enganoso. Não, mas eu estou sentindo paz. Paz do diabo. Paz de Satanás. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ah, mas eu perguntei, já ouvi essa também. Não, mas eu perguntei a fulano que ele tem um casamento assim e disse que dá certo. Mentira! Mentiroso também. Porque eu conheço os casos e vem conversar comigo e não vem contar coisa boa. Vem contar dor, sofrimento. Aí vai chegar para um jovem, se tem gente aqui dentro da igreja fazendo isso com um jovem, pare com isso, viu? É um aviso meu, pare com isso. Porque senão eu vou começar a abrir a boca e dizer. Então não vem com conversa, não, mas é uma maravilha. É não, tem dor e sofrimento, tem problema, tem briga, tem coisa. Por quê? É um crente com descrente, é assim que acontece. Então não venha pegar um jovem cheio de sonho e dizer para ele, vai dar certo, vai na fé que comigo deu. Não está dando. Ah, pastor, então vai se largar. Não é isso que eu estou dizendo. Ore para que aquele que não conhece o Senhor passe a conhecer. Ore para que passe a conhecer, para que vocês possam caminhar juntos. Mas não venha dizer aquilo que a Bíblia diz que não. Em toda essa história, meus irmãos, o que vemos é Deus conduzindo vidas, para através delas cumprir seu plano redentor para o mundo. Deus quer usar seus servos, mas Ele chama os servos a obedecer, pois mesmo imperfeitos e com planos às vezes mirabolantes e dúbios, se nós mantivermos sob o GPS da palavra, estaremos seguros na cruz de Cristo.
seguros na palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor por tão grande salvação em Cristo, nosso Senhor, pois Deus se move nos bastidores e produz glória para todos sempre. Produz glória para nós, por meio do seu cuidado, do seu amor. Lembre-se, apesar de um plano mirabolante e arriscado, Deus usa sua lei e seus servos, Ruth e Boaz, que a respeitam para nos trazer um tão grande Salvador, Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu vou trazer para a igreja e vai se converter. Será que vai? Eu conheço casos que fingiu que se converteu, depois que casou, o inferno começou na terra. Porque estava interessado só em quê? Na noite de núpcias. Aí fingiu que, eu adoro Jesus. Eita, Jesus é para bater palma? Vou bater. Eita, Jesus é bom. Deixa depois. É assim. Meninas, queira um homem que ame tanto Jesus, que ele ame Jesus mais do que você. Sabe por quê? Porque se ele amar Jesus tanto assim, com certeza ele vai te amar. Mas se você quer um homem que te ame, mas não ame Jesus, ele nem vai amar você, nem vai amar Jesus. Da mesma forma, as meninas, os meninos. Quer uma mulher que ame tanto a Cristo, que queira te respeitar e te amar, por causa de Jesus. Não vai por outro caminho, não. Eu ainda não tenho os cabelos brancos aí que talvez você queira respeitar, mas eu tenho uma palavra que tem mais de 5.000 anos que diz que não dá certo. E um Deus que diz, é a minha palavra. Então ouça, obedeça a Deus, porque é na obediência que estamos seguros. É na obediência que estamos seguros.